na nossa programação. Sessão técnica agricultura. Chamamos para compor a mesa Josias Zitzman. Josias Zitzman é chefe de divisão de meio ambiente e da qualidade de ar do Texas. Okay? Jefferson Toyama. Mr. Jefferson Toyama. Jefferson Toyama é engenheiro eletricista da Itaipu Binacional. Itaipu Binacional. Ayrton Spies. Mr. Ayrton Spies. Dr. Ayrton Spies, secretário adjunto. Spies is the assistant secretary. E Edson Carlos de Quadra vai compor também na mesa. Bem, para dar início a essa sessão técnica da agricultura, nós já de imediato passamos a primeira apresentação. Zitzman é chefe da divisão de meio ambiente e de qualidade de ar da Texas A&M Transportation Institute. Ele é PhD em Engenharia Civil pela Texas University e é membro da Faculdade de Pós-Graduação do Texas University. Seus interesses de pesquisa específicos são transporte sustentável, qualidade do ar, mudanças climáticas e medição de desempenho. Ele é também membro da Transportation Research Board, onde ele preside a Comissão de Transporte Sustentável e é membro do Comitê de Qualidade do Ar. Apresentação e inovações para sistemas biogás. Ok? Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado por essa oportunidade de falar com vocês hoje. Como ele disse, eu trabalho no Texas Transportation Institute no Texas, mas eu venho da África do Sul. Eu nasci lá. Por isso eu não falo como um texano, não tenho um sotaque texano comum. O projeto sobre o qual falarei hoje é a investigação de gás de aterro para combustível de transporte no Brasil. Quando alguém fala sobre lixo que vira combustível, as pessoas gostam porque parece uma abordagem muito sustentável. E, na verdade, esse é o caso mesmo, porque se pensarmos na sustentabilidade e os três pilares da sustentabilidade econômico, social e ambiental, pensar em pegar um aterro sanitário e gerar combustível seria uma abordagem, e é uma abordagem bem sustentável. De uma perspectiva ambiental, você reduz o metano, que é um gás de efeito estufa, e também está reduzindo a emissão de poluentes dos veículos que você está no qual você está colocando combustível. Porque é um gás limpo ou um gás líquido, liquefeito, que é melhor que o diesel. O que também se faz é o uso de uma fonte de energia renovável, em oposição a um tipo de combustível não renovável como o diesel. Então, basicamente, da perspectiva ambiental, é definitivamente sustentável. E com todos esses benefícios, também temos o benefício social. E, finalmente, em termos de economia, é aí que a coisa se torna um pouco mais difícil de provar a factibilidade econômica. E, para provar isso, nós mostramos que pode ser, sim, factível do ponto de vista econômico. E é bom também colocar os benefícios ambientais no cálculo. Eu vou falar hoje, portanto, sobre dois projetos. O primeiro é um projeto que está continuando, que vai ter a continuidade com a EPA e a GMI, em relação ao biogás no Brasil, e também vou falar sobre um projeto anterior sobre o mesmo tópico na Índia. Eu vou falar sobre alguns resultados desse estudo, desse projeto na Índia também.
Portanto, o objetivo do projeto é investigar oportunidades relacionadas ao uso de gás de aterro sanitários para gerar combustível, verificando as oportunidades para o Brasil, com foco em 2 áreas metropolitanas, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E ambas as áreas têm aterros e são candidatas fortes para este projeto. Em termos dos passos do projeto, basicamente, esta é a abordagem que estamos seguindo. É a identificação dos stakeholders e o engajamento. Esse é o passo número 1. É um passo muito crucial. É por isso que eu quero estar aqui nesta conferência e apresentar a vocês este projeto, porque estamos realmente buscando stakeholders, pessoas, partes interessadas e organizações para trabalhar com a gente neste projeto. Esse não é o tipo de coisa que nós podemos fazer lá do Texas e apenas imaginar que nós podemos abordar todas as preocupações e os problemas no Brasil. Queremos nos engajar com os parceiros locais deste projeto. Um dos meus colegas do projeto já visitou o Brasil. Ele fala muito bem o português e ele se engajou ele já conheceu vários indivíduos e estabeleceu as bases para este trabalho. O segundo ponto, o segundo passo é montar informações sobre os aterros. Com essas informações em mão, vamos montar um quadro de informações. A EPA fez um trabalho excelente no Brasil em relação a isso e vamos utilizar as informações que eles já coletaram. Além dos dados dos aterros, estamos muito interessados nas informações relativas ao transporte, porque no final queremos converter o gás de aterro para combustível, para os caminhões de transporte ou ônibus, qualquer tipo de veículo que não é um veículo de transporte muito de viagens muito longas, são viagens mais curtas para que eles possam ser reabastecidos de forma mais fácil. Esse tipo de transporte que queremos, de veículos que queremos. E vamos coletar essas informações em relação à rota do itinerário dos veículos. Também fazemos, no passo 3, uma análise de nível de performance. Quando fazemos esse projeto, nós vamos ver se ele é economicamente viável para os diferentes cenários. Vai ser um bom começo, mas eu não acho que estaremos num nível de passar para o investidor e aí ele vai passar a investir milhões de dólares num projeto. Mas já saberemos, no passo 3, que existem oportunidades e aí poderemos fazer análises refinadas em termos econômicos. Isso nos colocará uma posição na qual possamos desenvolver conclusões e recomendações a partir dessas análises. E teremos um workshop de follow-up com os stakeholders. Vamos apresentar os nossos resultados, unir essas pessoas, fazer um brainstorming com essas partes interessadas, mostrar a eles o que descobrimos e mostrar a eles os passos a seguir. Porque os entregáveis finais serão um relatório e uma análise. Mas eu acho que todos nessa sala concordam que não basta um lindo relatório com uma boa análise e colocá-lo na estante. Isso não serve de nada. Queremos colocar isso em prática, em implementação. Se ele for factível, se ele for viável, queremos facilitar as coisas para que esse projeto realmente ganhe vida e seja um projeto sustentável. Francamente, como professor de universidade, eu não quero fazer nenhum lucro, eu não quero ganhar lucro. Nós queremos que as nossas investigações, nossas pesquisas sejam implementadas de fato. Essa é a nossa perspectiva. Quero falar um pouquinho sobre estatísticas aqui. Em termos de veículos com gás natural no Brasil, aqui vocês não têm tantos veículos de gás natural. Globalmente, aqui o Brasil está a 1,6 milhões com gás natural. Portanto, a noção de introdução de gás de aterro ou gás natural para abastecer ônibus e outros veículos não será tão difícil, apesar do número não ser tão grande, ele já é conhecido. Temos também outros países como Paquistão, Argentina, Irã, Índia e Itália que também têm um número bom desses veículos. Vou falar um pouco sobre a análise econômica que pode mostrar os desafios dela. Um dos desafios seriam os preços do crédito de carbono. Os créditos de carbono reduziram
tiveram uma redução muito grande no seu valor na última década, mais ou menos. Este é um dos componentes na análise, que não é o componente mais importante, mas precisamos estar conscientes sobre ele. Na sua análise econômica, os preços do carbono, eles têm uma força grande e precisamos saber sobre o seu valor, que ele diminuiu significativamente. O outro ponto são os preços do gás natural. Globalmente, os preços têm ficado estáveis nos últimos 10 anos. Há uma certa estabilidade. Então, se nós produzirmos o gás natural do aterro, vamos estar em concorrência com o que se consegue já, que acontece já naturalmente. Então, teremos que pensar numa outra via de economia. Essa é a nossa realidade. Temos o passo do engajamento das partes interessadas. Meu colega John Williams, ele passou um tempo no Brasil conhecendo os stakeholders em Belo Horizonte, no Rio, e nós entendemos algo interessante neste conceito. As pessoas gostam muito da ideia de utilizar lixo e transformá-lo em combustível, como eu já falei. Existem algumas aplicações atuais e anteriores. Nos anos 80, no Rio de Janeiro, houve um projeto piloto que verificou isso. E atualmente existe um outro no Rio que pode se tornar um projeto piloto bem logo, assim. As pessoas têm preocupações sobre a viabilidade econômica e nós sabemos disso e vamos fazer as análises necessárias. Também verificamos outras fontes alternativas, como a indústria do açúcar. Essa é uma área que ainda precisamos pesquisar, temos interesse nisso. Em outras palavras, fontes alternativas de geração de gás natural e combustível são, sim, de nosso interesse. Poderia ser a indústria de açúcar, de cana-de-açúcar. Vou falar um pouco agora sobre o projeto da Índia e depois vou finalizar, porque nós concluímos esse projeto no final de 99, 2000, e então já temos alguns achados interessantes do que fizemos na Índia, e muita coisa é relevante para o Brasil. E vou mencionar essas coisas. Verificamos 3 aterros em Mumbai. E vocês sabem, acho que vocês sabem que Mumbai é uma mega cidade com muitos milhões de pessoas. É uma das grandes cidades do mundo e parecida com algumas das grandes cidades do Brasil. Nós trabalhamos em colaboração com o NEERI, que é o Instituto Ambiental da Índia, e também tivemos alguns parceiros locais. E é isso que queremos fazer, nos engajar com parceiros locais. A abordagem de pesquisa foi a verificação dos dados do aterro sanitário. Nós coletamos esses dados. Verificar a quantidade de resíduos de lixo que está vindo, que entra todo dia, o tamanho, vários dados para modelar a possibilidade do gás e do combustível daquele aterro. O segundo ponto são as características dos veículos. Queremos saber qual é a composição da frota, porque os caminhões, por exemplo, serão abastecidos. Nós devemos saber a idade da frota, o tipo de motor, os padrões de direção, os padrões de viagem, quanto tempo eles rodam, qual é o padrão de aceleração, etc., para que possamos fazer uma análise das emissões e do consumo de combustível. E aí realizamos uma análise de viabilidade econômica e fizemos algumas conclusões e recomendações. Isso aqui é basicamente o que eu acabei de descrever, desculpem. Isso aqui são desenvolvimento do modelo, a geração de gás a partir do aterro, as operações dos caminhões e análise de viabilidade econômica. Os caminhões na Índia são muito diferentes daqueles dos Estados Unidos. Então, é importante entender bem o contexto no Brasil, o tipo de veículos que vocês têm no Brasil, porque eles diferem. Na Índia, nós verificamos o chamado processo de limpar o metano do aterro e geração de combustível, a tecnologia de limpeza, lavagem de CO2. Temos outras tecnologias, nós podemos ver qual é a mais apropriada para o contexto aqui no Brasil. O que vocês veem ali é uma instalação em Nova Jersey, perto de Nova York. É uma aplicação piloto,
o gás do aterro foi limpo e ele foi colocado em caminhões, em colaboração com a empresa Acrion e a Mack Trucks. Essa é a colaboração que nós tivemos também para o projeto na Índia. Verificamos alguns cenários. Temos as opções de gestão de aterro. Se esse aterro não é bom, não é limpo, se não tivermos um sistema de coleta de gás, precisamos colocá-los lá para gerenciar o metano. As 3 opções são: você pode deixar assim, não fazer nada. Podemos fazer a queima ou fazer uma queima e num aterro ativo. Mas, se pensarmos em opções de transformação para combustível, temos 3 alternativas. Podemos fazer uma compressão. Podemos também formar gás natural e vender para a pipeline normal. E a terceira é converter esse combustível para eletricidade. São 3 opções e precisamos verificar as possibilidades diferentes. Então, nós incluímos essas 6 opções aqui para a Índia. Finalmente, eu quero falar sobre alguns dos resultados. Nós verificamos esses 3 aterros, é uma tabela bem complexa, aqui eu vou usar o pointer. Veremos aqui Gorai, Deonar e Mulund, são 3 aterros na Índia. E nós aqui marcamos em vermelho a opção de conversão desse gás para combustível. Ou seja, em vermelho temos um retorno positivo em relação a fazer nada. Aí vemos uma opção econômica surgindo de conversão para o combustível. E no aterro de Mulund, temos um retorno bem positivo de 54%. O último que eu quero mostrar a vocês, o último slide. Bom, basicamente, se vocês quiserem incorporar a questão, se o lixo já trata esse aterro, se ele já é sanitário ou se o governo faz alguma coisa para tratá-lo, você não precisa fazer isso. A economia muda muito, o aspecto econômico é muito, muito melhor. Dessa vez eu não incluí as 3 primeiras alternativas, que são basicamente as opções de gestão, porque isso aí já está feito aqui, já é um aterro gerenciado. Então vamos falar só sobre a conversão para combustível. Combustível, gás natural e eletricidade. Mais uma vez, a opção do combustível parece muito, muito positiva, especialmente para o Deonar e o Mulund, esses 2 aterros. Na verdade, então, vemos aqui que é uma opção altamente viável. É por isso que é importante realizar uma análise econômica bem cuidadosa para que possamos saber qual que funcionará melhor. No Brasil, temos aqui uma boa mistura entre lixões e aterros sanitários. Então, temos que verificar as diferentes opções. E, finalmente, para concluir, estamos no processo de investigar aplicações de uso do gás natural como combustível no Brasil e quero me envolver com stakeholders locais, quero conhecer as pessoas certas. Esta manhã, antes da minha apresentação, fui apresentado a algumas pessoas e eu quero dar continuidade à nossa relação. Eu quero fazer um convite a vocês. Se vocês tiverem interesse em falar comigo e me passar sugestões sobre o projeto, por favor, entre em contato comigo. Então, eu mostrei também o que aconteceu na Índia e alguns bons exemplos que mostram viabilidade econômica positiva. Ainda as pessoas se preocupam com a questão econômica e vamos analisar precisamente isso. Também estamos com a mente aberta e consideramos outras opções. Como eu mencionei, a indústria do açúcar ou qualquer outra aplicação agrícola. Podemos olhar biodigestão, etc., que pode ser uma outra opção, algo possível. Finalmente, os próximos passos são finalizar a análise de viabilidade e de coleta de dados, fazer um workshop com os stakeholders e facilitar a implementação, finalmente. Se nós pudermos chegar a um cenário que pareça funcionar de fato, precisamos trabalhar juntos para fazer tudo acontecer. Muito obrigado pelo seu tempo. Ok.
As regras da sessão são idênticas à de ontem, né? 20 minutos para cada palestrante. Na sequência, Jefferson Toyama. Jefferson Toyama é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Tem mestrado em Metrologia e Ciência Industrial pela Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalhou como engenheiro eletricista do Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação, onde acompanhou a implantação de microgeradores a biogás conectados na rede de distribuição. Atualmente, trabalha na assessoria de energias renováveis da Itaipu Binacional, onde tem participação de projetos ligados ao aproveitamento do biogás na matriz energética do agronegócio. Ok? Então, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a organização do evento por ter feito esse convite à Itaipu Binacional para a gente poder vir e apresentar algumas ações que nós estamos desenvolvendo nessa linha de to present redução some de emissão de actions gases de estufa. and to diminish Então, greenhouse hoje a gases. apresentação vai ser sobre Today, the um presentation centro, will be de about a referência reference center, an de international energias reference center renováveis, que a on Itaipu renewable tem energy. apoiado e And Itaipu atuado, has supported articulando and has junto worked à along with UNIDO, this que é a Organização das Nações Unidas para o to Desenvolvimento Industrial, UNIDO, a sua the implantação aqui no UN Brasil. for Industrial Development. Então, para que So, a gente possa entender um pouco for us to understand sobre a bit o que about está fundamentado a implantação desse centro, eu vou how this apresentar inicialmente this center was created and histórico. what is Então, it essa is based articulação on. Let me entre introduce Itaipu to a e a background. UNIDO iniciou UNIDO por volta de and Itaipu 2008, started working in onde ambas as 2008. instituições Both organizaram o institutions primeiro organized Fórum the first Mundial de World Energias Forum Renováveis, on que Renewable foi Energy, realizado em Foz do Iguaçu. held Então, at nesse Foz do evento, Iguaçu. houveram a participação de Then 85 we países, had the com participation 1.000 of representantes, 85 e o countries propósito with desse 1,000 fórum era discutir como que seria difundido how we o could relatório spread do out painel the report on the intergovernamental de mudanças climáticas do ano anterior, de 2007. Então, como encaminhamento desse fórum, a Itaipu resolveu, através do Comitê Administrativo Itaipu, resolveu então implantar uma área dentro da Itaipu chamada de Assessoria de Energias Renováveis, onde seria articulado com forças produtivas locais, regionais e internacionais, da indústria, do comércio e de serviço, e seria repassado, através dessa articulação, as melhores práticas e modelos e conceitos relacionados à alteração nos modos de produção, capazes de melhorar os meios de produção e, consequentemente, atingir aí os índices preconizados pelo relatório do IPCC, né, que é esse painel intergovernamental de mudanças climáticas. Então, para organizar suas atividades, essa assessoria da Itaipu resolveu partir para a implantação de projetos piloto. Então, esses projetos pilotos teriam o propósito de apresentar, na prática, soluções tecnológicas viáveis para serem incorporadas nos meios produtivos e, assim, servir de referência para que outros projetos e outras ações fossem desenvolvidas com base nesses modelos de referência. Então, um dos primeiros projetos que foi desenvolvido foi o projeto de saneamento ambiental com geração distribuída, onde o propósito era viabilizar a conversão de biogás em energia elétrica e conectar esse microgerador na rede de distribuição, de modo com que essa energia produzida pudesse ser comercializada com a concessionária de energia elétrica. Então, a partir desse momento, o biogás se tornaria um produto e uma fonte de recurso e de receita para quem tem capacidade de produzi-lo. Então, esse projeto resultou numa minuta, vamos supor, de uma regulamentação técnica para a conexão de microgeradores na rede de distribuição,
que foi aprimorado posteriormente após até as resoluções normativas da ANEEL 482, que resultou nesse modelo de compensação de energia elétrica, né? Mas, de qualquer forma, os requisitos técnicos para a conexão de microgeradores foram estabelecidos, e isso viabilizou, então, o acesso de microgeradores à rede, permitindo gerar receita com essa comercialização. E depois de já ter adquirido uma certa experiência nessa questão de produção de biogás e conversão de biogás em energia, então partiu-se para um novo desafio, que foi viabilizar o uso do biogás também em propriedades da agricultura familiar, ou seja, aquelas propriedades que têm uma produtividade, não seria a palavra correta, mas uma produção agrícola reduzida, e por isso, por ter uma produção pequena, também o potencial de produção de biogás também é baixo. Então, a metodologia proposta foi, através da gestão territorial, identificar vários pontos numa microbacia que tinha um potencial de produção de biogás, mesmo em escala reduzida, e através da interligação de biodigestores, através de gasodutos, então, aumentar o volume de biogás disponível para a produção em energia elétrica, e assim viabilizar a sua conversão para energia elétrica e, consequentemente, a sua comercialização e a geração de receita através de biogás. Então, por volta no ano de 2010, foi firmado um novo acordo de cooperação entre Itaipu e Unido, no sentido de estudar a implantação de áreas internacionais para promoção e demonstração de energias renováveis, no caso, na região oeste do Paraná, onde fica localizada a usina de Itaipu, e também um observatório de energias renováveis para a América Latina e Caribe. Então, o propósito seria manter esse apoio ao desenvolvimento de tecnologias, estudos de viabilidade, estudos de caso e análises técnicas, também buscar novos meios eficientes e sustentáveis de uso de energia, identificar fontes e mecanismos de recursos financeiros para serem utilizados em cada caso, e também articular com instituições de ensino e com outras instituições a elaboração de softwares e cursos à distância para estar disseminando esses conhecimentos e formando pessoas capacitadas para atuar nessa área, e também criando um portfólio de ações para serem desenvolvidas em conjunto entre instituições públicas e privadas para criar sinergia e, assim, conseguir alavancar ainda mais os projetos de biogás. E esse acordo de cooperação, então, foi assinado em 2010, e em 2011 houve um novo fórum de energia em Viena, onde surgiu a ideia de que esse arranjo poderia se tornar, então, um centro internacional de energias renováveis, e que, dessa forma, então, através desse centro, poderia alavancar as ações e assim, buscar um retorno a curto prazo. Então, a partir dessa reunião, foi feita uma carta, foi elaborada uma carta de interesse, já mobilizando outras instituições a nível nacional que pudessem ter sinergia com essa área do biogás. E durante, então, em 2012, durante a Rio+20, essa carta de intenção de se estudar a viabilidade para implantar um centro internacional aqui no Brasil foi assinado por outras 16 instituições a nível nacional. E, a partir daí, então, iniciou o estudo de viabilidade, que foi, então, apresentado numa assembleia em maio de 2013, e o resultado desse estudo de viabilidade resultou, então, na criação desse Centro Internacional de Energias Renováveis. Então, aqui a gente já tem o centro concebido, Ele, além da Itaipu, que é uma das apoiadoras, ainda conta com a participação de outras, acho que
que assinaram umas 12 instituições, mas ainda assim tem espaço para que outras instituições participem. E a intenção de envolver todas as instituições, sim, é que esse centro ele seja fundamentado no interesse e na perspectiva do biogás para outras instituições, além somente daqueles que a Itaipu teria interesse em desenvolver. Então, como missão desse centro é consolidar o biogás como produto, de forma a gerar receita e, com essa receita, viabilizar diretamente a redução da emissão dos gases de efeito estufa, pelo uso do gás metano que está presente no biogás. Além disso, também viabilizar a adequação de processos, adequação ambiental de processos, né? E a visão, então, ser um centro de referência em biogás, energia elétrica, térmica e veicular em 5 anos. E esse centro, então, conta com 9 unidades de demonstração, aquelas que eu já havia comentado, que estão sendo implantadas com o propósito de demonstrar a viabilidade do uso do biogás e a sua conversão em vários tipos de energia, né? E essas unidades, elas servem como a gente chama de laboratório a céu aberto, né? Porque os parâmetros verificados em campo, eles vão estar alimentando os parâmetros que são utilizados para estudo de viabilidade e para a concepção de novos projetos. A gente tem aí projetos com resíduos da suinocultura, de um abatedor de aves, também de resíduos de vaca leiteira e também de esgoto sanitário. Então, agora passando um pouco para comentar a respeito das metodologias, né, que já estão consolidadas e que a gente ainda tem utilizado fortemente nos projetos, a parte sempre da primeira etapa, que é a gestão territorial. Então, na gestão territorial, você identifica todos os pontos onde existe potencial de produção de biogás, a título de uma perspectiva, um panorama superior assim, de geoprocessamento, né? E assim você consegue identificar o potencial de energia de biogás que está sendo produzido e está disponível numa certa região. E, além disso, também você é capaz de identificar os pontos onde existe a demanda pelos tipos de energia, né? Então, esse é o primeiro passo, porque a partir daí você começa a planejar como fazer essa associação entre produção distribuída de energia e o consumo da energia. Então, outro conceito, né, é a economia do biogás, que sustenta também e justifica esse apoio que a gente tem dado ao biogás, pelo fato de que o biogás, pela característica de ele ser produzido no mesmo local onde a matéria orgânica está disponível, então isso te permite ter uma produção de energia descentralizadamente, ou seja, em pontos remotos, vamos supor. E nesses pontos remotos, já existe uma cadeia de suprimentos para abastecer de diversos tipos de serviços para manter a produção acontecendo. Então, a adição dessa nesse novo processo de produção do biogás também acabaria por adicionar novas atividades a essa economia local, ou seja, através de demandas e suprimentos. Demandas, por exemplo, seriam aquelas necessárias como pré-requisitos para que as plantas pudessem operar, como licenciamento ambiental, normas, capacitação de pessoas. E como suprimentos são aqueles equipamentos e insumos necessários para que o processo ocorra, como biodigestores, geradores, filtros e painéis de conexão.
Então, esse é uma nova atividade que vem agregar valor à economia local. E a gestão distribuída é uma metodologia essencial para que haja esse acesso do produtor à rede de distribuição e, com isso, ele consiga comercializar o excedente de energia produzida. Então, com a gestão territorial, a geração distribuída, é possível, então, partir para um planejamento de pequenos circuitos de energia, que seria a interligação desses pontos onde existe produção de biogás com o centro de consumo de energia. Então, isso permite o aumento da eficiência energética e a autonomia de abastecimento de energia e a redução dos riscos de energia. Por exemplo, a cadeia da avicultura ela é muito suscetível ao risco de falta de energia. Então, você ter a própria energia, isso reduz o risco na atividade, né? E o conceito de geração de energia convencional com a distribuída, que a convencional é medida em quilowatt e a distribuída você pode medir, além da grandeza de energia, também os outros benefícios indiretos que você obtém a partir dela, como a eficiência e considera também externalidades ambientais, e econômicas e sociais. Esse aqui é uma visão de satélite do projeto do condomínio de agroenergia, onde foi implantado esse conceito, né, de pequeno centro de energia, onde então tem 33 propriedades rurais da agricultura familiar conectadas através do gasoduto, onde o biogás então é direcionado para uma microcentral termoelétrica, onde é convertido em energia elétrica. As tecnologias desenvolvidas, a gente tem articulado aí com várias instituições de pesquisa e tal, para que as tecnologias utilizadas já tenham sido, vamos supor, passada pelo processo de tropicalização da tecnologia, né? De modo com que ela possa ser, de uma maneira mais rápida e fácil, incorporada às tecnologias disponíveis nos locais onde elas são utilizadas. Também algumas tecnologias de gasômetros, né, para armazenamento de gás, e a parte de projeto para instalação de gasodutos rurais para transporte de biogás. Aqui a parte de filtragem também é um item que a gente tem trabalhado nessa questão de desenvolvimento de tecnologia viável para ser implantada, né? E a parte de monitoramento também foi investido num laboratório de biogás que replica uma metodologia utilizada num laboratório de Viena, Universidade da Terra, de Bochum, na Áustria. Então, a intenção é que você, utilizando a mesma metodologia, os resultados que a gente possa verificar nesse laboratório sejam assim comparáveis aos índices internacionais. E, além disso, tem uma série de equipamentos para medição em campo. Então, a geração de energia elétrica também de microgeradores, né, a partir de motores adaptados. A possibilidade de uso do biogás para geração de energia térmica para secagem de grãos e em caldeiras também é muito utilizada nos processos agroindustriais. E a perspectiva de uso do biogás para a mobilidade. E, além disso, também uma possibilidade é o uso de matéria orgânica disponível nos meios aquáticos para a produção de biogás, que também está sendo estudado, e é uma perspectiva de produção de um modelo de florestas energéticas descentralizadas e com uma alta velocidade de crescimento devido ao uso do biofertilizante que é produzido também nesse processo de
de biodigestão anaeróbica de resíduos orgânicos, né? Para estar vindo a abastecer também os processos agroindustriais. E, por fim, a gente tem, nesse centro, a perspectiva de estar trabalhando na transferência de conhecimento. Então, a gente também tem alguns convênios com instituições a título de nível nacional para estar trabalhando com cursos para capacitação de técnicos. Então, essa mais ou menos foi o assunto escolhido para a apresentação de hoje. E obrigado pela atenção. Bem, dando seguimento, nós tivemos um pequeno ajuste nessa agenda. Elvison Ramos, Ministério da Agricultura, não teve algum problema na definição do voo e tal, mas sem prejuízo para essa sessão, o Dr. Ayrton Spies, da Empresa de Pesquisa Agropecuária, Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE. Dr. Ayrton Spies, da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Ele fará a apresentação, uma vez que participa do grupo ABC, e possui pequeno currículo do Ayrton Spies, possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduação em Administração de Empresas pela Universidade de Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, 85, mestrado em Master em Agriculture Science Farm Management, Lincoln University, fez doutorado, PhD, em Environmental Economics da University of Queensland. É pesquisador nível 4 da Empresa de Pesquisa Agropecuária Santa Catarina, EPAGRE. Atualmente exerce o cargo de secretário de Estado adjunto da Secretaria da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina. Tem experiência na área da agronomia, com ênfase em economia e administração rural, atuando principalmente nos temas de desenvolvimento sustentável, planejamento, pecuária leiteira, suinocultura, e tem vasta experiência em relações internacionais. Bem, Ayrton Spies, com 20 minutos, até para esclarecer. Em seguida vai ser Edson Quadra, só para complementar a questão do programa ABC. Ele terá 5 minutos. Portanto, Ayrton Spies. Ok, obrigado, Haroldo. Inicialmente, meu bom dia a todos. Good morning to our English speakers. Thank you for coming. Buenos dias para os que falam espanhol. Eu quero cumprimentar os colegas aqui da mesa, o Dr. Zitzman, também o Jefferson e o De Quadra, que nos acompanham. E dizer que é uma honra estar aqui para, na verdade, tentar fazer o papel do nosso colega Elvison Ramos, do Ministério da Agricultura, que não pôde comparecer por razões de agenda. E como eu trabalho nesse programa do ABC desde a sua concepção e formatação com o pessoal do Ministério em reuniões e seminários, me coube, então, fazer uma adaptação e a apresentação do programa de agricultura de baixa emissão de carbono. Esse programa ele tem a sua gênese lá na COP15, em 2009, em Copenhague. O Brasil, aí representado pela hoje presidente Dilma Rousseff, na época ministra-chefe da Casa Civil, assumiu, em nome de todos nós brasileiros, um compromisso voluntário de reduzir as nossas emissões de gases que causam efeito estufa em 36% a 38% até 2020, tomando como base 2009. Ficou estabelecido que nós procuraríamos uma redução de 80% no desmatamento da Amazônia e 40% no Cerrado. Com isso, economizaremos 669 milhões de toneladas de equivalente CO2,
também na agricultura, adotar um programa de recuperação de áreas degradadas e outras tecnologias de baixa emissão de carbono, daí surgiu o ABC, e ampliar também a eficiência energética, e aí falando diretamente naquilo que nós ouvimos nas duas palestras que nos antecederam. Na verdade, representando graficamente, é esse o objetivo. Em 2009, nós tínhamos um referencial de emissões de gases de efeito estufa equivalente CO2, e em 2020 queremos chegar a um montante de 1 bilhão de toneladas a menos por ano, o que dá entre 36% e 38% de redução. Esse programa, todo esse processo, tem base legal. O Brasil criou instrumentos que normatizam isso, e aí está a Lei 12.187, né, que criou dentro da nossa política nacional sobre o programa sobre mudança climática, e o Decreto 7.390, que estabeleceu os diferentes planos, entre eles o plano da agricultura, com uma economia de baixa emissão de carbono na agricultura, que é justamente o foco da nossa palestra aqui. O plano ABC, ele tem como objetivo geral, basicamente, o de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e, com isso, também aumentar a nossa eficiência econômica da agricultura. É claro que tem uma série de objetivos específicos nesse processo, como reduzir o desmatamento a zero, tendendo a zero, né? E incentivar também os arranjos que assegurem a redução de gases dentro dos processos produtivos, como também incentivar a nossa agricultura, a adaptação da nossa agricultura às possíveis mudanças climáticas com tecnologias, genética e outros arranjos que permitam nos adaptar. O Plano ABC, ele tem uma coordenação baseada na própria Presidência da República do Brasil, a Secretaria da Casa Civil, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Foram criados grupos de trabalho, né, como ali citado, de vários ministérios, ele é interministerial, vários órgãos envolvidos, e nos estados foi proposto, então, que cada estado criasse o seu grupo gestor estadual. O grupo gestor estadual tem a responsabilidade de estruturar as ações locais que visam efetivamente implantar medidas que contribuam para uma agricultura de baixa emissão de carbono. Eu vou chamar agora o Edson de Quadra. O Edson é o nosso secretário executivo do Grupo Gestor de Santa Catarina. Eu coordeno o grupo como secretário adjunto da Agricultura e o Edson é o nosso secretário executivo. Eu vou pedir ao Edson que faça uma rápida explanação como funciona o nosso Grupo Gestor Estadual. Bom dia a todos. Essa é uma explanação rápida do que é o Grupo Gestor. Ele tem um grupo nacional, através do SIM e também da Comissão Executiva Nacional, e que depois foi criado o Grupo Gestor Estadual através do mapa da Secretaria aqui de Santa Catarina. Ele procurou a Secretaria de Estado da Agricultura para que a gente pudesse fazer o grupo estadual, a partir desse grupo estadual, para fazer a sensibilização. Então, nós fizemos aqui, foi criado esse grupo gestor, com várias entidades, e depois nós fizemos o seminário de sensibilização, e depois o nosso trabalho seguinte agora é fazer o plano ABC. Então, já pode passar ali para a próxima. Só para a gente colocar aqui qual que é o grupo gestor aqui estadual, temos aqui o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Secretaria de Estado da Agricultura, tem o MAPA, nós temos a EPAGRE, só voltar um pouquinho, voltar mais um ali. Isso. Nós temos aqui o Banco do Brasil, o CREA Santa Catarina, a Embrapa, a EPAGRE, a FETAESC, a FAESC, e aí nós incluímos, o MDA solicitou também para a inclusão, nós temos a CCS, a Associação Catarinense de Suinicultores, a FIESC. Então, nós temos aqui já essas entidades que estão participando desse grupo gestor, e dentro desse grupo gestor nós temos uma executiva que está fazendo as atividades a nível estadual. Pode passar a próxima, né? Então, qual o trabalho que o grupo gestor está fazendo aqui em Santa Catarina? Nós temos aqui o seminário de sensibilização que foi realizado em abril de 2012, o workshop que foi realizado em março
de 2013. Nós temos as reuniões técnicas com o grupo gestor aqui de Santa Catarina. Nós participamos da instalação do observatório do Plano ABC, que foi lançado em São Paulo pela Fundação Getúlio Vargas, que está acompanhando todo o Plano ABC no Brasil todo. E agora, em abril, nós vamos ter o Encontro Nacional dos Grupos Gestores do Plano ABC do Brasil. E aqui, nosso próximo passo agora é formalizar a oficina de trabalho para a elaboração do Plano Estadual. Então, esse é o trabalho que está sendo executado, e o plano ainda estava para ser realizado, em função do que o Plano Nacional ainda não havia sido regulamentado. Foi regulamentado no final do ano passado, então agora nós podemos realmente oficializar, né, os nossos planos estaduais. Então, esse é um trabalho que está sendo executado aqui pelo Grupo Gestor Estadual Santa Catarina. Foi 1 minuto e 38 segundos. Né? Obrigado, Edson. E foi muito bom, justamente para mostrar que no estado de Santa Catarina, o ABC já é realidade, nós estamos trabalhando em cima disso, e eu vou explicar um pouco mais do que está acontecendo. O que está previsto, então? Inicialmente, uma ampla divulgação dessa iniciativa do Brasil, a capacitação dos técnicos e dos produtores rurais, a disponibilização de crédito rural de forma facilitada e atraente para os agricultores investirem em tecnologias de desenvolvimento limpo. É evidente que tem ainda a transferência de tecnologia, toda a parte de regularização ambiental, que agora vem com o cadastro ambiental rural, que é o nosso novo grande desafio, e assim por diante. Então, tem uma série de iniciativas que vão justamente fazer isso. Mas foram priorizadas essas 4 ações que envolvem a divulgação, a capacitação dos técnicos e o crédito também com a respectiva transferência de tecnologia. Uma coisa que eu acho que é fundamental é entender como é que ele se encaixa dentro do nosso plano nacional, né, de mudanças climáticas. Né? Nós temos várias áreas, como desmatamento da Amazônia, desmatamento do Cerrado, eficiência energética, carvão e siderurgia, e na agricultura, então, surge o ABC. O ABC tem 7 linhas de ação, 7 grandes áreas de atuação. Uma é na recuperação de pastagens degradadas. O Brasil tem milhões de hectares, queremos recuperar 15 milhões de hectares. A integração lavoura, pecuária e floresta e os sistemas agroflorestais. O sistema do plantio direto. A fixação biológica de nitrogênio. As florestas plantadas, como sequestro de carbono. O tratamento dos resíduos da produção intensiva de animais. E a adaptação, então, da agricultura às mudanças climáticas. Basicamente é isso. O Dequadra já nos mostrou, né, que a partir da COP15 o Brasil estabeleceu o Plano Nacional, e nesse Plano Nacional surgem, então, as diversos mecanismos de implantação, como o Grupo Gestor Estadual, e onde os principais atores são engajados na construção do ABC. Na implantação dessa tecnologia, como o Dequadra já explicou, né, nós temos vários órgãos envolvidos e as oficinas vão resultar em cada estado com o respectivo plano estadual. As emissões da agricultura, e aí o ABC foca exatamente nisso, de um lado, reduzir o desmatamento, né, que é uma das grandes fontes de emissão, reduzir as queimadas, e aí nós temos legislação a respeito disso também, reduzir o uso de máquinas pesadas na agricultura, como, por exemplo, aração e gradagem de solo, a questão das queimadas anuais de pastagem, a recuperação das áreas degradadas e também a emissão da fermentação entérica, principalmente de metano, pela produção animal. Vocês todos devem ter uma noção do que acontece com o ciclo do carbono e do nitrogênio nos sistemas agrícolas. Né? Nós temos, basicamente, nitrogênio e carbono vindo da atmosfera, sequestrado via fotossíntese para dentro do sistema, e também com a adição de fontes nitrogenadas ao solo. Isso é utilizado pelos mecanismos do solo e da produção, mas com grandes perdas se as práticas agrícolas não forem sustentáveis. O que se pretende com o ABC é justamente reduzir
essas perdas, essas emissões para o ar que causa o efeito estufa. Então, na agricultura de baixo carbono, a gente quer sair de uma situação em que a agricultura é uma ameaça ao meio ambiente, uma agricultura mal conduzida, né, ela é uma ameaça ao meio ambiente, e ao mesmo tempo em que ela ameaça, ela se torna ameaçada, porque ela própria é vítima da mudança climática e da perda da capacidade produtiva dos recursos naturais, para uma agricultura amiga, ou seja, uma agricultura que também contribui para a preservação ambiental. E isso é possível adotando-se, então, as modalidades de produção sustentável, como lavoura, pecuária, floresta, reciclagem e renovação de mecanismos biológicos no solo. Tem várias soluções, né? Nós trabalhamos tanto na área, no fronte da mitigação de efeitos e de impactos, e também a adaptação, né, das culturas e criações a novas condições ambientais. Entendendo sempre que a fotossíntese é o nosso grande mecanismo de sequestro de carbono, e se nós tivermos sistemas sustentáveis, esse carbono pode permanecer em alta quantidade dentro dos sistemas. O Plano ABC, ele tem um programa, esse é o plano, que envolve todos os mecanismos, e dentro do plano nós temos um programa que são as linhas de financiamento via crédito rural, via plano agrícola e pecuário. Na verdade, é uma linha aprovada com a resolução 3896 do Banco Central. E só para os senhores terem uma ideia, no nosso último plano safra, que estamos executando agora, que é o 2013-2014, o ABC dispõe de 4 bilhões e 500 milhões de reais, a um juro de 5% ao ano, com prazos de até 15 anos para pagar. E cada agricultor pode pegar até R$1 milhão em recursos, esse ano, em algumas linhas, com até 3 milhões de reais para o caso de florestas plantadas. Então, há crédito atraente, com taxa de juro fixa abaixo da nossa inflação, e com prazo bastante adequado e volume abundante. O que se pretende em termos de metas, para vocês verem como que o Brasil vai atingir o seu desafio, o compromisso assumido lá na ONU, na COP15. Nós queremos, com recuperação de pastagens degradadas, atingir 15 milhões de hectares. E isso economiza em torno de 83 a 104 milhões de toneladas de carbono. Na integração lavoura, pecuária e floresta, 4 milhões. No plantio direto, 8 milhões de hectares. Na fixação biológica de nitrogênio, 5 milhões e meio de hectares. Nas áreas de floresta plantada, mais 3 milhões. E 4 milhões e 4 milhões de toneladas de metros cúbicos de dejetos de animais processados. Somando todas as economias de emissões, isso vai girar entre 133 a 163 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano. Então, esse é o desafio para a agricultura que nós estamos trabalhando. O programa 1, desses 7 que eu mencionei lá na frente, então é o de recuperação de pastagens degradadas. O Brasil tem milhões de hectares, 15 a 20 milhões de hectares de pastagem que foram mal usadas, mal manejadas, e que hoje mantém pouco carbono no solo e na superfície. E nós queremos chegar a uma pastagem que tenha grande quantidade de carbono no seu sistema, tanto no solo como na parte aérea. Isso muda de uma situação como essa, né, de pastagens degradadas com poucas raízes no solo, para uma situação de grande quantidade de raízes e grande massa foliar na superfície. Então, esse é um dos grandes esforços, queremos atingir 15 milhões de hectares. Basicamente, envolve, então, ações de recuperação com financiamento e principalmente, tecnologia aos produtores. O segundo programa é justamente o de integração lavoura, pecuária, floresta e sistemas agroflorestais. Então, basicamente, aqui se pretende chegar a 4 milhões de hectares, né, com uma série de tecnologias
E hoje nós estamos vendo no Brasil excelentes resultados, principalmente no Brasil Central, com essa integração lavoura, pecuária, floresta, ou floresta, pecuária, lavoura e floresta, de todas as combinações possíveis. A Embrapa tem excelentes resultados já a mostrar a respeito disso, né? A integração lavoura, pecuária e floresta são exemplos, né? Como essa aqui. Você tem várias formas diferentes de arranjos de plantios que permitem, então, com que a quantidade de carbono sequestrada no sistema seja muito maior. Isso aqui é pastagem com lavoura, floresta com pastagem, outras atividades, fruticultura também com manejo integrado. O programa 3 é o nosso sistema de plantio direto, né, muito conhecido aqui no sul do Brasil, né, basicamente com zero aração e gradagem, utilizando cobertura de solo em abundância e, principalmente, revolvendo o solo mínimo e tendo ele coberto com abundante massa biológica, né, ou biomassa, e também incorporando essa massa no solo. O que se pretende, nós tínhamos no passado grande quantidade de carbono no solo, carbono natural, e ele foi sendo, com a aração e com práticas degradantes, ele foi sendo reduzido. Então, os solos se degradaram e hoje, com o sistema de plantio direto, nós queremos chegar a níveis próximos do que tinha na situação anterior, e isso está sendo atingido depois de anos de cultivo em plantio direto. O que se pretende, então, é atingir 8 milhões de hectares nessa tecnologia, né? E é evidente que isso atinge o Brasil inteiro, né? Dessa forma. O quarto programa é o nosso programa de fixação biológica de nitrogênio, porque com isso nós conseguimos substituir a fonte fóssil de nitrogênio, que é petróleo, para fontes naturais. E hoje nós temos condições de fixar nitrogênio em várias culturas. Estão sendo desenvolvidas pesquisas com novos risóbios e novas formas, né, de fixação do nitrogênio no solo. Nós temos a meta de atingir 5,5 milhões de hectares, né, com plantio direto, e com isso se reduz dramaticamente o uso de nitrogênio fóssil, né, para atingir aquela meta. O quinto programa é o programa, então, das florestas plantadas. Obrigado. Florestas plantadas. As florestas sequestram grande quantidade de carbono e o objetivo é apoiar o plantio de 3 milhões de hectares em florestas. O sexto programa, daqueles 7, é o programa de tratamento de dejetos da produção intensiva de animais, e aí focando na biodigestão, principalmente dos dejetos da produção de suínos, de aves e da produção de leite, que concentram grandes volumes de dejetos em biodigestão. A meta, então, é, como eu disse, tratar 4,4 milhões metros cúbicos por ano, né? E com isso se reduz bastante os gases de efeito estufa. Vocês viram ontem, né, o metano tem entre 21 e 28 vezes mais potencial de aquecimento global comparado com o equivalente CO2. O sétimo programa é basicamente a adaptação às mudanças climáticas, né? E para isso pesquisa, desenvolvimento, inovação, para termos culturas e tecnologias capazes de conviver e também capacidade para prever e reduzir as vulnerabilidades da nossa agricultura às mudanças climáticas. Quais são os benefícios que se espera disso, né? Evidente que com as práticas conservacionistas nós vamos ter inúmeras vantagens, como principalmente a emissão de gases que causam o efeito estufa, né? Nós vamos reduzir a necessidade de novos desmatamentos, melhorar e manter a capacidade produtiva do nosso solo, nós vamos reduzir a erosão, vamos ter maior infiltração e permanência de água no solo, né, com menor evaporação, e principalmente redução dos custos de produção e aumento, né, da renda no meio rural. Ou seja, o ABC não é apenas para agradar o mundo e cumprir um compromisso voluntário que nós assumimos, que os brasileiros assumiram em Copenhague. É também uma agricultura inteligente, uma agricultura sustentável.
a baixa incidência de pragas, né? Nós vamos ter com isso, com diversificação, vamos ter melhor o bem-estar animal nos processos de integração pecuária e floresta, e evidente que com fixação de carbono, com melhor microbiologia no solo, né? Com isso, é também importante ressaltar que essas são tecnologias não apenas para o grande produtor, para o pequeno e médio tem tecnologias viáveis também. Eu estou concluindo só para mostrar, então, que basicamente a agricultura ela pode ajudar a preservar o meio ambiente, né, e pode ser beneficiada com a preservação do meio ambiente. Ou seja, existe um efeito sinérgico muito interessante entre a integração de práticas sustentáveis na agricultura. O exemplo de Santa Catarina, que mais contundente que nós estamos trabalhando, vocês sabem que Santa Catarina já é um estado em que praticamente todas as lavouras anuais, as culturas de grãos, são em sistema de cultivo mínimo ou plantio direto. Nós temos intensa utilização de fixação biológica de nitrogênio. Nós temos uma ampla atuação já no tratamento da produção de dejetos, tratamento com biogás, principalmente dos dejetos de suínos. E nós investimos uma outra linha, que é da recuperação das nossas pastagens degradadas. Criamos para isso o plano estadual, né, o projeto estadual da pecuária de corte, onde os agricultores podem financiar a sua recuperação de pastagem com o ABC, buscam aquela linha de crédito a 5%, prazo de 8 anos, com 3 anos de carência, os juros atualmente em 5%, e nós, o governo do Estado, participa apoiando, dando um bônus de subvenção dos juros desses financiamentos de até R$80 mil por produtor. Ou seja, agora em Santa Catarina não faz recuperação de pastagem quem não quer, porque realmente está muito favorável à situação que está aí para hoje, né? Obrigado. Nós queremos com isso aumentar a renda dos pecuaristas e também buscar resolver um problema importante econômico do Estado. Hoje Santa Catarina é um grande produtor de proteína animal, somos o maior produtor de suínos do Brasil, segundo maior de frangos, mas importamos 40% da nossa carne bovina que consumimos aqui pelos 6,3 milhões de catarinenses que vivem aqui. E isso é um problema econômico importante, até porque nós não permitimos a entrada dos animais de outros estados para abate aqui, porque nós somos um estado livre de febre aftosa, sem vacinação, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal. Então, há um grande desafio nisso. Nós investimos pesadamente na recuperação das pastagens degradadas, né, aplicando os princípios agronômicos que nós aplicamos nas lavouras, também nas pastagens. Esse é o grande desafio. A nossa Serra Catarinense, que produz 60, 70 quilos de carne por hectare por ano, tem capacidade de produzir 600 quilos por hectare por ano, sequestrando muito mais carbono, colocando mais carbono na matéria, no solo e principalmente evitando as queimadas que são tradicionais. Para concluir, só para colocar os números, então, do que já aconteceu nos últimos 3 anos em nível de Brasil, em relação ao programa ABC. No primeiro ano foram aplicados 418 milhões de reais em projetos nas propriedades rurais. Já no segundo ano, de 11 e 12, nós aplicamos 1,5 bilhões de reais, que já estão lá produzindo resultados. E o terceiro ano, agora, nós chegamos a 3 bilhões de reais aplicados. Para esse ano, temos 4,5 bilhões de reais a serem aplicados. E vocês sabem que cada projeto desses é obrigatoriamente acompanhado de um projeto técnico, acompanhado por profissionais das ciências agrárias, das ciências zootécnicas, e, portanto, trata-se de dinheiro público investido em propriedades privadas, mas com compromissos de resultado, né? Era isso. Eu acho que o programa ABC ele é uma grande ferramenta para mudar até a imagem da agricultura brasileira, transformando a nossa agricultura para uma agricultura mais sustentável. E eu vou deixar esse arquivo aqui. Se depois alguém tiver com interesse, com a permissão do Ministério da Agricultura, vocês podem ter acesso para conhecer mais detalhes.
tem no site do Ministério da Agricultura um item específico do programa ABC para você conhecer também as outras. O nosso grande desafio ainda é medição de impactos. Nós estamos com uma grande meta ali de conseguir medir quais são efetivamente as economias em termos de emissões de gases de efeito estufa por meio das ações agrícolas sustentáveis, mas isso está em andamento e a Embrapa está trabalhando em cima disso e em breve, certamente, nós teremos como medir e registrar para reportar ao mundo o que o Brasil está fazendo em termos de agricultura de baixa emissão de carbono. Muito obrigado. Agradecemos aos palestrantes pelas excelentes apresentações e conteúdo ministrado. Temos um espaço para perguntas. Então, aqueles que solicitamos novamente que sejam breves, né, e que se atenham para perguntas específicas e direcionem essas perguntas para os seus interlocutores. Bom dia. O meu não é bem uma pergunta, tá? Eu quero dar uma informação para o senhor Josias, ou Josaias, eu não sei como é que é. Primeiro, eu quero dizer que ontem eu já saí feliz daqui com as informações que nós ouvimos, e hoje eu estou mais feliz ainda, porque o que vocês três, o Jefferson, o Ayrton e Josias, estão fazendo, nós estamos seguindo o mesmo caminho, tá? Então, primeiro, o senhor Josias, eu gostaria de dizer que eu não conhecia o seu projeto, e só para informação do senhor, que a nossa empresa... Bom, primeiro, meu nome é Pedro Luiz Giaquinto, sou da Brasil Clean Energy, desculpe. Nós estamos iniciando um projeto com 2 empresas aqui no Brasil, 2 frigoríficos, os maiores frigoríficos do mundo, não preciso falar o nome, que todo mundo já sabe agora, a produção de gás veicular, tá? Para abastecimento da frota desses 2 frigoríficos, tá? Professor Josias, hoje nós dominamos desde a produção até a purificação desse gás. Para o senhor ter ideia, o senhor falou em custo, em payback, em retorno de investimento. O nosso retorno dá em até 36 meses. Tá? E o gás hoje que vai ser produzido para essas 2 empresas, ele vai chegar no tanque, vamos chamar assim, no tanque dos automóveis das empresas, alguma coisa entre 50 e 55 centavos de dólar. Tá? Para a empresa, então, isso gera uma economia de... Eu não sei quantificar isso e eles não nos informaram. Tá? Com relação ao Jefferson também, que eu lhe disse, então, eu fiquei muito feliz, porque nós estamos seguindo, acredito, com o caminho certo, nós todos, né? Com relação ao Jefferson, ele apresentou alguns projetos, os novos projetos da Itaipu. Eu quero te informar que, a questão de 15 dias atrás, nós fechamos com a Itaipu todo o sistema de purificação desses seus novos projetos. O sistema é nosso, desenvolvido dentro da nossa empresa. E para o Ayrton, que nós produzimos o gás pelo lixo orgânico e dejetos suínos, tá? Você acabou de citar ali. Então, eu quero dar os parabéns para a nossa empresa, que está seguindo tudo o que tem que ser feito. É só isso. Muito obrigado. Sim. Mais alguma pergunta? Acho que lá do Hugo. Bom, Uma pergunta do Hugo Gosma. Eu não vou fazer bem a pergunta, eu vou fazer umas colocações aqui. Quanto ao biogás, né? Eu acho que nós já fizemos muita coisa em biogás, desde 1900 e lá vai, tantas, né? Mas precisamos fazer bem feito e focar se é energia ou para que serve. Então, tem que ser feito em sistemas bem construídos e bem adequados. E a outra, o que nós não falamos, é a questão do efluente, do que sai do biodigestor, ou mesmo que é produzido na granja. Não foi falado aqui ainda sobre mecanização e aplicação de dejetos no solo. Isso é uma coisa importante. Se você analisar as propriedades rurais aqui, eu sou jovem aqui do pedaço, né?
Mas é difícil você encontrar uma propriedade rural que tem o seu trator e o seu distribuidor, calcula, ou, aliás, ele toma conhecimento de quanto de nutriente tem no dejeto, faz a devida homogeneização, aí ele coloca no distribuidor e anda. Aqui, quantos por hora? Qual é a velocidade que ele calcula? Ele calcula a barra de distribuição, a placa defletora? E onde é que estão as máquinas de aplicação de dejetos no solo, corretamente para dar escorrimento? Então, nós temos um caminho muito grande pela frente. Se já existe, essa tecnologia não é nova, é antiga, mas nós precisamos trazer aqui para o Brasil. E nessa parte de frente, nós temos